bem-vindas e bem-vindos ao CSA TV, o seu canal de notícias das Américas. Seguem agora os nossos destaques. Relatório da OIT destaca a revitalização dos sindicatos na América Latina. Na Guatemala, seguem os protestos pela saída do presidente Alejandro de Matei. Segundo a ONU, 25 milhões de cidadãos e cidadãs são vítimas do tráfico de pessoas no mundo. A CEPAL apresentará um plano de autossuficiência para a produção de vacinas e medicamentos na América Latina e no Caribe. Movimento Sindical das Américas lamenta a morte de Richard Trunca. A CSA expressa sua solidariedade ao movimento sindical norte-americano pela morte de seu grande líder Richard Trunca. A Federação Americana do Trabalho, Congresso de Organizações Industriais, a AFL-CIO, se despede de seu presidente depois que ele sofreu um ataque cardíaco aos 72 anos. Mineiro de terceira geração, Trunca formou-se em Ciências e Direito no início da década de 70 e posteriormente ingressou no Sindicato de Mineiros, onde atuou como advogado, membro do Conselho de Administração e finalmente presidente, cargo em que se destacou como símbolo de resistência contra os cortes de pessoal e de onde ganhou o Prêmio Letelier-Moffitt de Direitos Humanos em 1990. Desde a sua entrada na tesouraria até a sua eleição como presidente da AFL-CIO, Trunca foi um defensor imparável dos direitos de todas e todas as trabalhadoras e trabalhadores e um grande representante da voz do movimento sindical do continente. A CSA expressa suas condolências pela partida do companheiro Trunca, dirigente sindical, defensor dos direitos da classe trabalhadora com quem sempre mantivemos uma relação fraterna. Enviamos o nosso abraço solidário à AFL-CIO, a seus amigos e familiares. E no editorial dessa semana receberemos Bárbara Figueroa, secretária de Desenvolvimento Sustentável da CSA. Ela vai falar um pouco sobre o processo da Constituinte do Chile. No marco do processo que vem se desenrolando desde a revolta popular de 18 de outubro de 2019, acredito que haja dois elementos que são muito claros que são desafios para o movimento sindical no processo já constituído por uma das partes para estabelecer ou avançar para que o valor do trabalho seja o centro de uma nova Constituição e se torne realidade e que requer pelo menos duas grandes tarefas da nossa parte. Por um lado, o que já fizemos, que é a construção de um processo de consolidação de uma proposta que surge do debate com os nossos ramos produtivos e a nossa Secretaria de Saúde, de Educação e o setor público, e que posteriormente foi sistematizada em uma comissão de alto nível chefiada por Juan Somavia, ex-diretor-geral da OIT, e que já produziu uma proposta constitucional no mundo do trabalho. Entendemos que uma segunda parte muito importante é o desafio de pressionar para que o processo consolide efetivamente as mudanças e as transformações que o Chile exigiu nesse processo que nasce da mobilização social e dela não se pode separar e que eu diria que são dois desafios para o mundo sindical, porque temos o compromisso de ser constituintes e não fomos eleitos. Portanto, temos a responsabilidade de que a questão do mundo do trabalho não seja apenas uma garantia constitucional, mas uma cultura nacional que está permeada pelo desafio de tirar o mercado do centro e derrotar o neoliberalismo. E isso requer esforço para propor a valorização do trabalho e não só pelos direitos coletivos, mas também pelo trabalho e pelos trabalhadores e para gerar, no marco desta disputa, processos de mobilização que permitam que essas demandas sejam bem concebidas e bem reconhecidas no debate constitucional. E um relatório da OIT destaca a revitalização dos sindicatos na América Latina. Segundo a OIT, muitos trabalhadores procuraram os sindicatos para buscar proteção aos seus direitos e para buscar informações sobre proteção social.
Cerca de 80% dos países do mundo se voltaram para o diálogo social tripartite ou bipartite, como parte da resposta à crise de Covid-19, afirma o relatório. Na América Latina e na África, a afiliação sindical aumentou, ao contrário do que está acontecendo no resto do mundo. De acordo com os dados deste estudo, a taxa de sindicalização é menor nos empregos onde os direitos trabalhistas são mais violados. Além disso, a OIT destaca que os sindicatos têm buscado a aproximação junto aos trabalhadores da economia informal e da economia de aplicativos, cuja boa parte dos trabalhadores são jovens. No caso dos trabalhadores de aplicativos, o texto da OIT indica que eles estão entrando no movimento sindical por meio de novas organizações. O texto finaliza destacando que, neste contexto de transições, os sindicatos têm demonstrado grande resiliência e uma notável capacidade de se revigorar, de forma inovadora, sendo uma boa perspectiva para o futuro. E segundo a ONU, 25 milhões de cidadãs e cidadãos são vítimas do tráfico de pessoas no mundo. Segundo a ONU, no mundo há cerca de 25 milhões de vítimas do tráfico de pessoas. O Conselho de Especialistas da instituição informa que há um aumento da exploração sexual e do uso da internet e das redes sociais para cooptar vítimas. A ONU indicou também que a pandemia e as restrições apenas pioraram os indicadores sobre a prática. Relembrando o Dia Mundial contra o Tráfico de Pessoas no dia 30 de julho, a CSA emitiu um comunicado, onde afirma que desde o movimento sindical rejeitamos esta grave violação aos direitos humanos que se aproveita da situação de vulnerabilidade em que se encontram milhões de pessoas nas Américas e no mundo. E continuam os protestos na Guatemala pedindo a saída do presidente Yamatei. Na Guatemala, milhares de manifestantes exigiram a renúncia do presidente Alejandro Yamatei. Além disso, exigiram a saída da procuradora-geral Consuelo Porras, em uma jornada de marchas e bloqueios convocada como parte de uma greve nacional. As manifestações ocorreram sem grandes incidentes em frente ao Ministério Público liderado por Consuelo. Os manifestantes também marcharam em direção ao Palácio Nacional da Cultura, sede do governo. O motivo do protesto é o engavetamento de denúncias contra o presidente por parte da chefe do Ministério Público da Guatemala, o promotor Juan Francisco Sandoval, que denunciou as manobras para evitar a investigação do presidente, foi destituído do cargo por Consuelo na semana passada e, em seguida, partiu para o exílio via El Salvador. O promotor anticorrupção denunciou em uma coletiva de imprensa que Consuelo interrompeu várias investigações contra o governo Yamatei. E em El Salvador, o salário mínimo foi elevado em 20%. O governo de El Salvador anunciou que aumentará o salário mínimo em 20%, chegando à cifra de $365, aproximadamente R$ 1.900. O Conselho Nacional do Salário Mínimo, composto pelo governo, representantes dos trabalhadores e da iniciativa privada, determinou no dia 2 de julho o aumento salarial, sem contar com os votos dos empregadores, conforme relatado à época pelo ministro do Trabalho, Rolando Castro. O governo de El Salvador concederá, por meio do Banco de Desenvolvimento, um subsídio a cerca de 13.500 micro e pequenas empresas para cobrir o aumento por 12 meses. O executivo propôs ao Conselho Salarial um aumento de 20% no salário base para tentar diminuir o impacto da inflação, segundo o presidente Nayib Bukele. A legislação de El Salvador indica que o salário mínimo deve ser reajustado a cada 3 anos e o último aumento ocorreu no ano de 2018. E a CEPAL ressalta a necessidade de mudança do modelo de desenvolvimento da América Latina. A secretária executiva da Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, CEPAL, Alicia Bárcena, destacou que na região ainda prevalece um modelo baseado na cultura do privilégio, o que foi agravado pelos efeitos da pandemia de Covid-19. Para encontrar novos rumos, a América Latina deve voltar aos seus esforços para a construção de um modelo econômico que garanta a igualdade, a sustentabilidade, produtividade e justiça. Com relação à geração de empregos em um contexto pós-pandêmico, Bárcena destacou que há um paradoxo na recuperação dos países pela intensificação da primarização das economias da região, com um maior grau de endividamento e consequente crescimento da desigualdade social. Para transformar esta situação, a CEPAL apresentará em setembro aos presidentes da região um plano de autossuficiência em saúde para impulsionar a produção de vacinas e medicamentos,
Esse seria o primeiro passo para a transformação no modelo de desenvolvimento e reduzir a assimetria entre países pobres e desenvolvidos. E o FMI admitiu que a propagação da cepa Delta pode piorar as suas previsões de crescimento mundial. O FMI emitiu um comunicado em que relaciona a recuperação econômica mundial a uma distribuição mais igualitária das vacinas contra a Covid-19. A agência sugere que os países economicamente mais fortes deveriam compartilhar cerca de 1 bilhão de doses de vacinas com os países pobres e em desenvolvimento e remover as barreiras comerciais que possam impedir o seu envio. A economista-chefe do fundo, embora aprecie o compromisso das principais instituições econômicas e grandes economias, ressaltou que um esforço maior deve ser feito. Nesse sentido, ela destacou que existem países em desenvolvimento com níveis de vacinação ainda muito baixos, nos quais nem mesmo seus profissionais de saúde foram imunizados, e que o aumento dos contágios pela cepa Delta foi levado em consideração para fazer uma revisão para baixo das projeções de crescimento econômico nos países emergentes da Ásia. E o mesmo pode ocorrer com os Estados Unidos. E no Chile, os trabalhadores da maior mina de cobre do mundo aprovaram a realização de uma greve. Os trabalhadores da maior mina de cobre do mundo, conhecida como La Escondida, decidiram entrar em greve após recusar a proposta de aumento da empresa multinacional BHP, controladora da mina. Além de um aumento maior do que foi oferecido, os trabalhadores estão pedindo um bônus para o seu trabalho durante a pandemia de Covid-19, bem como benefícios educacionais para os seus filhos. Os dirigentes sindicais e empresariais têm entre 5 e 10 dias para iniciar o diálogo com a mediação do governo. O Chile é o maior produtor mundial de cobre, que representa 28% da produção mundial. O mineral representa entre 10 e 15% do PIB do país, e grande parte dele é exportado para a China, maior consumidor mundial. Em 2017, os trabalhadores da mesma mina fizeram uma greve de 44 dias, a mais longa da história da mineração chilena. A mina escondida está localizada no deserto do Atacama, no norte do Chile, a uma altitude de mais de 3.000 metros. É a mesma área onde, em 2010, 33 mineiros ficaram presos no subsolo por quase 70 dias após o rompimento da mina San José. E na França seguem as manifestações contra as medidas anti-Covid-19 do governo Macron. Milhares de pessoas protestaram na França contra as medidas tomadas pelo presidente Emmanuel Macron para conter a nova onda da pandemia. 4 manifestações diferentes convergiram em Paris, um símbolo da heterogeneidade das demandas, que vão desde os movimentos contra a vacinação até aqueles que se opõem às medidas econômicas de Macron. Estes últimos estão sendo canalizados pelo político de extrema-direita Florian Philippot, ex-braço direito de Marine Le Pen. Excluído do seu partido, ele encontrou nesta causa um trampolim para o seu renascimento político. Os protestos continuam em todo o país, enquanto o executivo mantém o seu plano para conter a nova onda, com base na exigência do certificado Covid para permitir o acesso à maioria dos locais públicos e a obrigatoriedade de vacinar os trabalhadores de saúde. E a Espanha recuperou 9 de 10 empregos perdidos durante a pandemia. Essa e outras notícias no próximo bloco. A Espanha recuperou 9 de cada 10 empregos perdidos durante a pandemia. O número de ocupados aumenta 465 mil pessoas no segundo trimestre e a taxa de desocupação caiu para 15,26%. O governo dos Estados Unidos considera a possibilidade de fazer com que as vacinas sejam obrigatórias para os 4 milhões de servidores federais. Os estados da Califórnia e de Nova York já tomaram medidas nesse sentido. A CSA lançou, por meio do seu Comitê da Juventude, a edição número 3 da revista Nossas Vozes. Nela podemos ler notícias da América Latina, além de entrevistas e dicas culturais. E o encontro na ONU sobre sistemas alimentares busca a erradicação da fome em 2030. O
Foi realizada em Roma a pré-cúpula das Nações Unidas sobre sistemas alimentares. O evento foi encerrado com otimismo por parte das delegações internacionais que buscam alcançar o objetivo do desenvolvimento sustentável do Fome Zero em 2030, embora tenham admitido que ainda há muito trabalho a ser feito. No encontro participaram delegações de 145 países que estarão presentes na cúpula marcada para setembro em Nova York. A secretária-geral da ONU, Amina Mohamed, disse em uma apresentação final que o fórum, o prelúdio da cúpula de Nova York em setembro, serviu para verificar e identificar coalizões para ajudar os países a modificar os seus sistemas alimentares. Nesse sentido, ela alertou que a fome zero está longe de ser alcançada, em parte pelos efeitos da pandemia, mas reafirmou o objetivo da ONU de investir em sistemas para atingir os ODS. Para ela, o evento demonstrou que há saída para a crise da fome e que somente o trabalho coordenado gerará as bases para um planeta mais próspero para todos. E o desmatamento na Colômbia causa preocupação de ambientalistas. A Sierra de la Macarena, um dos grandes pulmões da Colômbia, tem sido sistematicamente atingida por incêndios e pelo desmatamento. Os estragos causados nos últimos anos é percebido com um simples sobrevoo pela área. Segundo o coordenador de áreas ambientais do departamento, o desmatamento é o problema mais sério enfrentado na região, e 2020 foi o ano com mais desmatamento, pelo menos nos últimos 3 ou 4 anos. Em 2020, na Colômbia, segundo dados do governo, foram perdidos 172 mil hectares de floresta, o que equivale a uma área maior do que a de cidades como Rio de Janeiro ou Medellín, e a maior parte dessas árvores se encontra na faixa centro-sul do país. O departamento de Meta foi onde esse problema mais aumentou, com mais de 35.500 hectares de floresta derrubada e um aumento de 8% em relação aos anos anteriores, quando a tendência era de queda. Como resumo o coordenador, a situação é paradoxal, pois enquanto o mundo fechou devido à pandemia de Covid-19, foram gerados efeitos ambientais negativos nas áreas mais remotas. No entanto, as autoridades apostam na educação, para que as florestas sejam conservadas e convencendo as comunidades a optar por atividades como o ecoturismo. Este ano, dizem as autoridades locais, as perspectivas parecem melhores, apesar do corte de 14,5 mil hectares em Meta no primeiro trimestre de 2021, e o número diminuiu 36% em relação ao mesmo período do ano anterior. E começa na Bolívia o mês da Pachamama. Os bolivianos de áreas rurais e de algumas cidades iniciaram as atividades do mês dedicado ao Pachamama, ou Mãe Terra. Agosto é o mês escolhido para as oferendas, porque é quando ocorre a primeira colheita e a primeira safra agrícola do mundo andino. Segundo as comunidades indígenas, nesta época do ano, a Mãe Terra abre a boca para se alimentar de oferendas, que recompensam os frutos dados e aqueles que darão no futuro. As oferendas são realizadas por sábios indígenas. Um deles é Mariano Condori, ou Mariano de los Andes. Segundo ele, os rituais fazem parte da ancestralidade, que vem desde tempos imemoriais, e se sabe que agosto é o momento certo para lhe agradecer. Segundo ele, os sapos, chamados maranes, são venerados por dar fertilidade à terra, semeando sementes do campo e garantindo o sustento das comunidades originárias. As oferendas seguem um procedimento passado de geração em geração, garantindo a safra e o alimento em harmonia com a Mãe Terra, que é a personificação da natureza, segundo a cultura dos indígenas. Os itens oferecidos ao final são reduzidos a cinzas, que são enterradas ou armazenadas em uma caixa. Como dizem os indígenas, o importante é fazer a oferenda com fé e acreditar que o que você está pedindo será recebido. E eu sou Carol Coelho, desde a sede continental da CSA em Montevidéu, no Uruguai. Muito obrigada por nos acompanhar.